Hoje nós vamos mergulhar num dos maiores quebra-cabeças da economia moderna, a Suíça. Sabe, um país que, contra todas as probabilidades, transformou suas maiores fraquezas em superpoderes. Ela basicamente desafiou aquela ideia de que a geografia sela o destino de uma nação para se tornar um dos lugares mais ricos e estáveis do planeta. Essa é a pergunta de 1 milhão de francos, e não é modo de dizer. Pensa bem, sem carvão, sem minério de ferro, sem acesso ao mar para facilitar o comércio, e ainda por cima com uma geografia montanhosa, super difícil, que faz da agricultura um desafio enorme. Como é que, partindo daí, a Suíça construiu essa prosperidade toda? Bom, é isso que a gente vai desvendar agora. Para a gente entender essa história incrível, nosso roteiro vai ser o seguinte. A gente começa com o paradoxo principal. Depois viaja para o nascimento turbulento da Suíça como um mercado único. Aí vamos ver como a falta de recursos acabou gerando uma inovação fora da curva, vamos abrir o cofre do mundo para entender o setor financeiro, analisar o papel complexo da neutralidade e, por fim, chegar nos desafios de hoje em dia que estão testando esse modelo de sucesso. E aqui a nossa história realmente começa. O sucesso suíço não foi sorte, não foi um acidente. Foi, na verdade, o resultado de uma adaptação forçada, mas genial. A falta de matéria-prima obrigou o país a apostar tudo no que eles tinham de melhor, o capital humano. E com isso, a exportar o que a gente podia chamar de inteligência concentrada. Produtos que pesam pouco, ocupam pouco espaço, mas que têm um valor agregado altíssimo. Agora vamos viajar no tempo para um momento que foi tipo o Big Bang da Suíça moderna. Antes de 1848, o país era um verdadeiro caos. Era uma confederação bem frágil de cantões que agiam quase como pequenos países rivais, sabe? Isso acabou levando a uma guerra civil curta, mas super decisiva, em 1847. E foi essa crise que forçou a criação de um novo Estado. Dá uma olhada nesse slide, porque o contraste é brutal. À esquerda, a gente tem o que era um arquipélago econômico. Cada cantão com sua moeda, sua própria alfândega, seus pesos e medidas, era um pesadelo logístico. Muitas vezes saía mais barato exportar para a França do que para o cantão vizinho. Já à direita, a gente vê a Revolução. A Constituição Federal de 1848, que nasceu das cinzas dessa guerra civil, criou pela primeiríssima vez um espaço econômico suíço de verdade, unificado. E como é que essa unificação aconteceu na prática? Foram basicamente esses 4 pilares. Primeiro, derrubaram as barreiras de alfândega internas, criando um mercado nacional de verdade. Segundo, criaram o franco suíço, uma moeda única e estável. Terceiro, centralizaram os correios e telégrafos, que eram as artérias de comunicação daquela nova economia. E quarto, padronizaram pesos e medidas. Pode até parecer algo pequeno, mas isso foi fundamental para o comércio fluir sem nenhum problema. Foi ali que a Suíça que a gente conhece hoje nasceu. Mas ainda faltava conquistar a maior barreira de todas, os Alpes. E isso foi feito com muito aço, dinamite e uma engenharia que era visionária para a época. Projetos gigantescos como o túnel ferroviário de São Gotardo, que foi inaugurado em 1882, foram verdadeiras maravilhas do mundo. Eles não só uniram o país por dentro, mas transformaram a Suíça numa encruzilhada logística, essencial para o trânsito de mercadorias entre o norte e o sul da Europa. A montanha, que era um obstáculo, virou o maior ativo da nação. E essa capacidade de transformar desvantagens em força nos leva direto para a próxima fase da nossa história. Sem colônias, sem minérios, sem matéria-prima, a Suíça foi basicamente forçada a especializar em indústrias que dependiam do cérebro, não do solo. Indústrias de inteligência pura. Um dos primeiríssimos exemplos dessa engenhosidade foi o chamado Verlagssystem. Funciona assim: comerciantes das cidades levavam matéria-prima, tipo seda ou peças de relógio, para as famílias que moravam nos vales alpinos. Durante aqueles invernos longos e rigorosos, quando não dava para plantar, essas famílias trabalhavam em casa, produzindo bens de altíssima qualidade. Isso resolveu o problema da falta de grandes fábricas e aproveitou a mão de obra do campo, criando a base para as futuras potências da indústria têxtil e de relógios. O caso de Basileia é um exemplo brilhante de como usar as regras do jogo a seu favor. No século XIX, a França e a Alemanha tinham leis de patentes super rígidas para produtos químicos. A Suíça não tinha nenhuma lei federal sobre isso até 1888. Qual foi o resultado? Químicos talentosos e frustrados simplesmente cruzaram a fronteira e foram para Basileia, que era um ponto logístico perfeito no rio Reno. Lá, eles podiam copiar e melhorar livremente as descobertas dos outros. Começaram com corantes para a indústria têxtil, que estava crescendo muito, e com o tempo aplicaram esse conhecimento na farmácia, dando origem aos gigantes que a gente conhece hoje. A relojoaria, que era a joia da coroa suíça, também passou por uma crise de identidade.
Na Exposição Universal da Filadélfia, em 1876, a delegação suíça tomou um susto. Eles viram que os americanos já estavam produzindo relógios em massa, usando máquinas, e que eram mais baratos e mais precisos. A resposta suíça foi decisiva. Em vez de abandonar o trabalho manual, eles combinaram o artesanato com a industrialização, produção com máquinas para as peças básicas e o toque do mestre artesão para o acabamento e para o segmento de luxo. Essa fusão salvou a indústria e definiu o caminho dela para o século seguinte. Vamos agora para o pilar que talvez seja o mais famoso e também o mais controverso da economia suíça, o setor financeiro. O crescimento dele não foi por acaso. Foi uma resposta estratégica muito bem pensada à instabilidade que era crônica na Europa. Enquanto outros países tinham impérios e exércitos, a Suíça oferecia algo diferente: segurança e discrição. Essa linha do tempo mostra que a construção do sigilo foi longa. A tradição de ser discreto começou lá em Genebra, em 1713, mas o ponto de virada mesmo foi em 1934. Com o nazismo crescendo na Alemanha e a França espionando as contas dos seus próprios cidadãos, a Suíça viu uma oportunidade. A nova lei bancária transformou a quebra de sigilo num crime federal, que podia dar até prisão. Isso solidificou a imagem do país como um cofre impenetrável. Uma imagem que, como a gente vê, mudou radicalmente em 2017, quando eles aderiram aos padrões globais de transparência. Isso nos leva ao capítulo mais complexo e, sem dúvida, mais sombrio da história suíça. A neutralidade, especialmente durante as guerras mundiais, foi menos um idealismo de paz e mais uma estratégia pragmática e às vezes moralmente questionável de pura sobrevivência, cercada por potências gigantes em guerra. Depois de décadas de negação e debate, um relatório oficial pedido pelo próprio governo suíço, a Comissão Berger, colocou as coisas em pratos limpos lá no início dos anos 2000. E essa citação é direta, é contundente. O Banco Nacional sabia que estava negociando ouro que tinha sido roubado dos bancos centrais de países ocupados e, o mais trágico, de vítimas do Holocausto. Esse número ajuda a gente a ter uma noção da escala dessa acomodação econômica com o regime nazista. Esses 1,7 bilhão de francos em ouro eram vitais para a Alemanha. Era a única moeda forte com a qual eles podiam comprar matérias-primas estratégicas como tungstênio e rolamentos em mercados neutros. Ou seja, ajudou a alimentar e a prolongar o esforço de guerra deles. E aí vem o ponto crucial. Quando a guerra acabou, enquanto o resto da Europa estava em ruínas, a Suíça emergiu com todo o seu parque industrial, suas pontes, suas ferrovias, tudo perfeitamente intacto. Isso deu ao país uma vantagem competitiva gigantesca, um verdadeiro head start. As indústrias suíças estavam prontinhas para fornecer máquinas, produtos químicos e ferramentas para um continente inteiro que precisava ser reconstruído do zero. Essa história de sucesso continuou de forma espetacular no pós-guerra, mas, claro, o modelo suíço não é a prova de tudo. Vamos agora para os desafios que o país enfrenta nessa era de globalização e de alta tecnologia. A década de 70 trouxe o maior desafio industrial da história suíça, a invenção do relógio a quartzo. E a grande ironia disso tudo é que a tecnologia foi desenvolvida num laboratório suíço, mas a indústria tradicional, muito complacente, simplesmente ignorou. Empresas japonesas e americanas abraçaram a inovação e inundaram o mercado. O resultado, como o gráfico mostra, foi um colapso quase total. Cerca de 60 mil empregos foram perdidos. E este slide mostra a salvação, que foi uma estratégia simplesmente genial de duas frentes, liderada por Nicholas Hayek. De um lado, a invenção do Swatch, um relógio de plástico, barato, divertido, com pouquíssimos componentes, que reconquistou o mercado de massa. Do outro lado, o reposicionamento do relógio mecânico. Ele deixou de ser só um medidor de tempo para virar uma joia, uma obra de arte, um símbolo de status e de tradição. Essa dualidade reinventou e salvou a indústria inteira. E como é a economia suíça hoje? Bom, este gráfico mostra bem a realidade. O principal motor, responsável por quase 40% das exportações, não são mais os relógios nem o chocolate. É a indústria farmacêutica e de ciências da vida, aquele legado direto do boom químico lá de Basileia, que continua se reinventando até hoje. O maior desafio estratégico hoje é a relação com a União Europeia, que é o seu principal parceiro comercial. A Suíça não é membro, mas o acesso dela ao mercado único depende de uma rede supercomplexa de mais de 100 acordos bilaterais. O problema é que esses acordos estão ligados por uma cláusula guilhotina. Se um tratado importante for rompido,
todos os outros caem juntos. As negociações para um novo acordo quadro fracassaram e agora a Suíça enfrenta uma perda lenta de acesso ao mercado europeu, o que ameaça setores vitais da economia. E olha, até mesmo o icônico setor bancário teve que se adaptar radicalmente. Com o fim do sigilo para clientes estrangeiros, o modelo de negócios mudou completamente. A proposta de valor não é mais dinheiro escondido, mas sim dinheiro seguro. Clientes e grandes fortunas do mundo todo agora procuram a Suíça não pelo sigilo, mas pela estabilidade política que é inabalável, pela segurança jurídica e por uma expertise em gestão de patrimônios que é incomparável. E assim, a gente conclui a nossa análise. A história econômica da Suíça é uma verdadeira aula sobre como transformar fraquezas em forças, sobre inovação que nasce da necessidade e sobre uma adaptação constante ao mundo que não para de mudar. Mas, com essa relação complicada com a União Europeia, as pressões sobre o modelo de negócios global e as novas dinâmicas geopolíticas, a pergunta final que fica é: essa lendária capacidade de adaptação, que serviu tão bem no passado, vai ser suficiente para garantir a prosperidade no futuro?